Torne-se um expert em seu campo de atuação. O homem comum é apenas o homem comum pensando e sonhando com o sucesso em áreas mais produtivas. Melvin Powers. Como no cartaz de recrutamento do exército, uma de suas metas é ser tudo que você pode ser. O mercado só dá excelentes recompensas aos desempenhos excelentes. Recompensa medianamente os desempenhos medianos e responde com recompensas abaixo da média. Realizações incompletas, fracasso e frustração quando lhes são apresentados resultados abaixo da média. Em nosso sistema econômico, sua renda é determinada por 3 fatores. Primeiro, o que você faz. Segundo, a qualidade de seu trabalho. E terceiro, a dificuldade de substituí-lo. Uma das qualidades das pessoas de mais sucesso é que, em determinado ponto de suas carreiras, elas decidiram estar comprometidas com a excelência. Decidiram que seriam as melhores naquilo que fazem. Decidiram pagar qualquer preço, fazer qualquer sacrifício e investir todo o tempo necessário para se tornarem muito boas nos campos profissionais que escolheram. Em consequência desta decisão, destacaram-se do conjunto dos profissionais de desempenho médio e elevaram-se à categoria de renda em que atualmente ganham 3, 4, 5 e até 10 vezes mais do que os colegas que não assumiram este compromisso. A regra dos 80-20 revisitada. Quando comecei minha carreira em vendas, há muitos anos, alguém me falou da regra dos 80-20, e de como ela se aplicava ao meu setor. Explicou-me que 20% dos profissionais de venda ganhavam 80% do dinheiro. Isto significa que 80% dos profissionais de venda ganham apenas 20% do dinheiro, que deve ser dividido entre eles. Foi então que decidi que preferia estar entre os 20% do topo do que entre os 80% da base. Esta decisão mudou minha vida para sempre. Como eu vinha de uma infância difícil e de uma experiência escolar com notas abaixo da média, cresci com uma autoimagem negativa e um nível baixo de autoconfiança. Nunca me havia ocorrido que eu podia ser bom em alguma coisa. Sempre que tentava alguma coisa e fazia bem, imediatamente descartava meu sucesso como um acidente ou um golpe de sorte. Durante anos, considerei-me uma pessoa média ou abaixo da média em qualquer emprego em que estive. A grande sacada. Um belo dia, tive uma sacada. Percebi que todas as pessoas que estão entre as 10% de melhor desempenho em seu campo profissional começaram entre as 10% de pior desempenho. Todo mundo que está se saindo muito bem hoje, em algum momento, saiu-se mal. Todas as pessoas que hoje estão liderando na vida começaram lá atrás. E o mais importante de tudo foi perceber que o que quer que os outros tivessem feito eu, racionalmente, também poderia fazer. E isso é verdadeiro para quase todo mundo. Ninguém é melhor que você e ninguém é mais inteligente que você. As pessoas são apenas melhores ou mais inteligentes em diferentes áreas. Além disso, todas as aptidões profissionais podem ser aprendidas. As pessoas que estão se saindo melhor em determinada área profissional adquiriram as aptidões essenciais e as outras antes de você. Se não está conseguindo o que outros conseguem, significa apenas que ainda não adquiriu tais aptidões. A lei do autodesenvolvimento. Eis aqui outra descoberta que constituiu um marco para mim. Você é capaz de aprender qualquer coisa de que precisa para alcançar qualquer meta que estabeleça para si mesmo. Não existem verdadeiramente limites para aquele que é capaz de realizar, a não ser os limites que você mesmo estabelece em sua mente e em sua imaginação. Se você decidir se tornar excelente e se juntar aos 10% das pessoas de melhor desempenho em seu campo profissional, nada neste mundo será capaz de impedi-lo. A não ser você mesmo. Será fácil? Claro que não. Neste livro, não uso a palavra fácil. Tudo que vale a pena leva muito tempo e dá muito trabalho para ser realizado. Mas é possível, se você realmente quer e está disposto a trabalhar pelo tempo necessário. E quando chega lá, constata que valeu todo o esforço. Les Brown, o conferencista de técnicas de motivação, costuma dizer: para conseguir algo que nunca alcançou até agora, você deve se tornar alguém que nunca foi antes. O filósofo alemão Johann Wolfgang von Goethe dizia: para ter mais, é preciso, primeiro,
que você seja mais. Uma vez que tenha decidido se tornar uma das melhores pessoas em seu campo de atuação, a única pergunta que tem a fazer é: como vou consegui-lo? O simples fato de que centenas de milhares e mesmo milhões de pessoas passaram da base ao topo em cada campo de atuação é prova suficiente de que você também pode. Muitas dessas pessoas, se não a maioria delas, talvez sequer tenham os talentos e aptidões naturais que você tem. Na maioria das áreas da vida, o trabalho duro e a dedicação conduzem mais à excelência e ao grande sucesso do que o talento natural. A formação é essencial para o sucesso. Em uma análise dos membros da lista Forbes 400, a relação dos 400 homens e mulheres mais ricos dos Estados Unidos, realizada há 2 anos, os pesquisadores descobriram que as pessoas que não haviam concluído seus estudos secundários e estavam incluídas na Forbes 400 valiam, em média, 333 milhões de dólares mais do que as que haviam concluído o colegial ou a universidade. Menciono isto porque muitas pessoas acham que, se não tiveram boas notas na escola, estão definitivamente limitadas naquilo que poderão realizar mais tarde na vida. Nada poderia estar mais distante da verdade. Alguns dos homens e mulheres mais ricos e bem-sucedidos dos Estados Unidos e de todo o mundo tiveram um desempenho medíocre na escola. Lembre-se da pergunta como se come um elefante e da resposta um pedacinho de cada vez. É exatamente assim que você se torna absolutamente excelente naquilo que faz. Você caminha em direção ao topo conquistando cada passo, cada aptidão e cada pequena melhoria de cada vez. Um ativo em valorização ou em desvalorização. O fato é que, hoje em dia, seu nível de conhecimento e aptidão fica obsoleto mais rápido que em qualquer outra época. Eu disse antes que sua capacidade de aprendizado pode ser um ativo em valorização ou em desvalorização, na medida em que o esteja atualizando ou simplesmente permitindo que se torne obsoleto. Trata-se de uma escolha que você faz ou deixa de fazer a cada dia. A parte boa é que, quando você começa a atualizar de maneira agressiva seu conhecimento e suas aptidões, com o objetivo de se tornar um dos melhores profissionais de seu campo, é como se estivesse em uma corrida e fosse o único a estar realmente correndo. Muito rapidamente você se destaca do conjunto e assume a liderança. Enquanto isso, a maioria de seus competidores vem se arrastando lá atrás, fazendo apenas o que precisam fazer para manter seus empregos. Nunca sequer lhes ocorreu a ideia de se comprometer com excelência. Identifique o conhecimento de que precisará. Você começa sua jornada em direção à excelência fazendo a seguinte pergunta: de que conhecimento, aptidões e informação adicionais vou precisar para liderar em meu campo de atuação nos meses e anos vindouros? Projete-se 3 a 5 anos à frente e imagine que é um dos melhores e mais bem pagos profissionais de seu ramo. O que é necessário acontecer para chegar a isto? O que você precisaria ter feito, aprendido ou realizado para chegar a este ponto? Que aptidões precisaria dominar para liderar em seu campo? Deu uma guinada em sua carreira. Houve uma época em que um bom amigo meu era advogado em uma pequena empresa. Seu pai havia sido advogado, e por isso ele havia entrado para a faculdade de Direito. Ao completar os estudos, com 20 e poucos anos, começou a exercer a advocacia entre amigos e colaboradores. Mas logo constatou que sua vocação não era o direito. Decidiu, então, fazer carreira nos negócios. Àquela altura, ele já estava com cerca de 26 anos. Enfrentando considerável oposição, reuniu todas as suas forças e concentrou-se obstinadamente no objetivo de entrar para a Universidade de Harvard e cursar seu MBA. Foram necessários 2 anos. Mas ele finalmente conseguiu. Precisou de mais 2 anos para concluir os cursos exigidos e para obter o ambicionado diploma de MBA de Harvard. Ele voltou à sua cidade natal e foi entrevistado para vários empregos, finalmente assumindo uma pequena posição de gerenciamento em uma empresa de transportes aéreos em rápido crescimento. Foi um passo perfeito em sua carreira. 10 anos depois,
Ele era presidente da empresa e estava ganhando 10 vezes mais do que qualquer dos advogados que haviam se formado com ele alguns anos antes. Tornou-se um dos mais jovens e respeitados executivos à frente de uma empresa de grande porte em todo o país. Você terá muitos empregos e carreiras. Calcula-se que, em média, uma pessoa que comece a trabalhar hoje terá 14 empregos de horário integral com duração de 2 anos ou mais e 4 ou 5 carreiras de dedicação integral em ramos de atuação ou setores completamente diferentes. Nada menos que 40 milhões de norte-americanos serão trabalhadores contingenciais durante a maior parte de suas carreiras. Nunca trabalharão por muito tempo para a mesma empresa, transferindo-se de uma para outra em funções profissionais ou técnicas. É quase inevitável que sua carreira mude constantemente à medida que você cresce e amadurece. Você precisa estar permanentemente olhando ao seu redor e pensando nas aptidões e habilidades que precisará aprender para ganhar o quanto pretende nos anos vindouros. Identifique suas principais áreas de resultados. Como disse antes, em cada função profissional existem cerca de 5 a 7 áreas principais em matéria de resultados. Em vendas, por exemplo, as 7 áreas básicas de resultados são: prospecção, criação de relacionamento, identificação das necessidades, apresentação de soluções, respostas a objeções, fechamento da venda e recebimento de novas vendas e indicações de clientes satisfeitos. Se está no ramo de vendas, atribua a si mesmo uma nota de 1 a 10 em cada uma dessas áreas. Precisará apresentar um resultado mínimo de 7 no conjunto de sua atuação para se posicionar entre os 20% de maior destaque em seu campo. Depois de atribuir notas a si mesmo nessas 7 áreas, leve a lista a seu patrão ou, melhor ainda, a um de seus clientes e peça-lhe que também lhe dê uma nota. Isso pode ser um excelente alerta para você. Muitas vezes, a maneira como você avalia a si mesmo é muito diferente e mais exigente do que a maneira como os outros o avaliam. Qualquer que seja sua pontuação final, concentre-se em sua aptidão menos desenvolvida e trabalhe nela até torná-la equivalente ou mais forte que as outras. Sua aptidão mais fraca determina o nível de sua remuneração, assim como a velocidade e o alcance de sua carreira. Passe para a pista de alta velocidade. Eis aqui uma excelente pergunta a ser feita pelo resto de sua vida profissional. Qual a aptidão que, se for desenvolvida e desempenhada por você de maneira excelente, teria o maior impacto positivo em sua carreira? Este deve ser o seu ponto focal em matéria de desenvolvimento pessoal e profissional. Se você se sentir inseguro quanto à resposta a essa pergunta, pergunte ao seu chefe, pergunte aos colegas, pergunte a seus subordinados, pergunte a seu cônjuge e a seus amigos. É absolutamente essencial que você encontre a resposta para essa pergunta e concentre todas as suas energias na melhoria de seu desempenho nesta área específica. Este passa a ser seu objetivo principal de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Escreva-o, fixe um prazo, trace um plano de ação. Haja de acordo com seu plano e faça alguma coisa todos os dias para melhorar essa aptidão específica. Depois que alcançar a excelência naquela que era sua área mais fraca em matéria de resultados, volte a se perguntar: qual a aptidão que mais poderá me ajudar? Qualquer que seja sua resposta, passe a trabalhar nessa aptidão até conseguir dominá-la igualmente. As pessoas mais bem pagas de cada campo de atuação profissional fazem 8, 9 ou 10 pontos em cada uma de suas áreas decisivas em matéria de resultados. Esta também deve ser a sua meta. O executivo excelente. Se trabalha em gerenciamento, as 7 áreas fundamentais de resultados que determinam seu sucesso ou seu fracasso no emprego são: planejamento, organização, formação de equipe, delegação, supervisão, avaliação e comunicação. Todos os gerentes bem-sucedidos são excelentes em cada uma dessas áreas. Todos os gerentes mal-sucedidos são fracos em pelo menos uma dessas áreas. Uma insuficiência muito grave em qualquer uma dessas áreas pode ser fatal para seu sucesso no trabalho. Por exemplo, se você fosse absolutamente excelente em cada terreno do gerenciamento exceto na capacidade de delegar, isto seria suficiente para puxá-lo para baixo a cada dia de sua carreira. Trabalhei com gerentes que eram tão fracos quando se tratava de delegar,
que não conseguiam fazer nada, acabavam demitidos por causa dos prejuízos que causavam ao resto do negócio. Atribua a você mesmo uma nota de 1 a 10 em cada uma dessas áreas fundamentais em matéria de resultados. Peça às pessoas com as quais convive que façam o mesmo. Seja honesto. Busque a verdade, e não uma resposta diplomática de um colega educado. Faça uma avaliação de 360 graus. Uma das ferramentas de gerenciamento mais utilizadas hoje em dia é a chamada avaliação de 360 graus. Neste tipo de avaliação, um questionário é apresentado a várias pessoas que trabalham com determinado gerente. Os questionários são preenchidos de forma anônima, e todos eles são encaminhados para um consultor externo que sintetiza as respostas. Este resumo é, então, entregue ao gerente, que pode verificar como é visto pelos outros. Muitas vezes este gerente terá uma grande surpresa. Por exemplo, o gerente pode declarar: minhas decisões são tomadas com critério e ponderação. Mas seus subordinados dizem: ele é fraco, indeciso e inseguro quando precisa tomar decisões. Em um recente estudo de gerenciamento, 75% dos gerentes consultados consideraram-se entre os 25% melhores em termos de eficácia. A maioria considerou-se entre os 20% melhores também em termos de personalidade e inteligência. Temos uma tendência natural a nos supervalorizarmos, quaisquer que sejam as qualidades ou características em questão. Por isso, é muito útil que uma pessoa seja avaliada periodicamente por seus colegas. Estabeleça o aperfeiçoamento pessoal como uma de suas metas. Uma vez que tenha determinado qual a área de resultados na qual mais precisa e quer se aperfeiçoar, transforme-a em uma meta, trace um plano, estabeleça um padrão e fixe um prazo. Passe, então, a trabalhar diariamente no sentido de se aperfeiçoar nessa área específica. Dentro de uma semana, um mês ou um ano você terá se tornado absolutamente excelente nessa área. Será um expert. Aceite-se do jeito que você é. Um dos livros sobre negócios mais lidos dos últimos anos chama-se No Discover Your Strengths. Agora, descubra o seu potencial. Ele vem após um outro. Primeiro, quebre todas as regras. Campus, 1999. A conclusão comum a esses dois livros é que as pessoas não mudam. Você já nasce com certas aptidões, habilidades, tendências, capacidades, incapacidades e talentos naturais. Eles se manifestam nos primeiros anos de sua vida e costumam se cristalizar no fim da adolescência, e não mudam muito ao longo de sua vida. Um dos passos mais importantes que você pode dar em sua carreira é identificar em que é realmente bom ou em que pode se tornar bom, entregando-se, então, de todo o coração à tarefa de se tornar excelente nessa área. Mary Parker Follett, que foi consultora de gerenciamento na década de 1920, escreveu: a melhor direção para a qual orientar o cavalo é aquela na qual ele já está indo. A melhor maneira de se desenvolver é na direção de seus talentos e interesses naturais. O escritor e conferencista Jim Cathcart propõe: alimente sua própria natureza. Trata-se de um conselho extremamente importante que você deve seguir em toda a sua carreira. Você é posto neste planeta com talentos e capacidades especiais que o tornam uma pessoa única e diferente de todas as outras. Ao longo de sua vida, muitas vezes se sente atraído para determinada atividade na qual seus talentos e habilidades específicos permitem que você realize mais e extraia mais prazer do que faz do que de qualquer outra coisa. Uma das grandes metas de sua vida é identificar uma ou duas aptidões que lhe dão mais prazer e têm melhores resultados que qualquer outra, para poder se concentrar no empenho de se tornar absolutamente excelente nessas áreas. Desenvolva seus talentos. O jogador de basquete Michael Jordan disse: todo mundo tem talento, mas a competência requer trabalho duro. O poeta Longfellow escreveu: a grande tragédia do homem mediano é que ele vai para o túmulo com sua música aprisionada em si mesmo. É perfeitamente possível que você lute durante anos em um emprego para o qual não é adequado, e depois mude para o campo que combina perfeitamente com você,
fazendo mais progressos em 2 anos do que conseguira fazer nos 20 anos anteriores. Napoleão Hill escreveu que a chave do sucesso nos Estados Unidos consiste em descobrir o que você realmente gosta de fazer e encontrar uma maneira de ganhar a vida com isto. A maioria dos milionários que se fizeram por si mesmos costuma dizer: nunca trabalhei um único dia em minha vida. O que eles fizeram foi descobrir aquilo de que realmente gostavam, passando a fazê-lo cada vez mais. Identifique seus talentos especiais. Existem 8 maneiras de identificar e determinar seus talentos especiais e aquilo para o qual você é particularmente adequado. São elas: primeiro, você sempre será o melhor e se sentirá mais feliz em alguma coisa que goste de fazer. Se fosse possível, você o faria de graça. É algo que faz emergir o melhor de si mesmo. Sente uma satisfação e um prazer enormes quando se entrega a este trabalho específico. Segundo, é algo que você faz bem. Você parece dotado de uma aptidão natural nesta área. Terceiro, este talento tem sido responsável pela maior parte de seu sucesso e de sua felicidade até agora. Desde os primeiros anos de vida, é algo que sempre gostou de fazer e que lhe proporcionou mais elogios e recompensas. Quarto, trata-se de algo fácil de aprender e de fazer. Na realidade, foi tão fácil aprender que você até se esquece de quando e como fez. Um belo dia, você simplesmente constatou que o fazia bem e com facilidade. Quinto, é algo que prende sua atenção. Alguma coisa que o absorve e fascina. Você gosta de pensar, ler e falar a respeito, assim como de descobrir mais coisas que digam respeito a esta atividade. É uma atração equivalente à da luz sobre a mariposa. Sexto, você gosta de aprender e de se aperfeiçoar nesta atividade por toda a sua vida. É profundo o seu desejo de se realmente destacar nessa área. Sétimo, quando está exercendo esta atividade, o tempo para. Muitas vezes você é capaz de trabalhar em sua área de talento especial por longos períodos sem comer nem dormir, hora após hora, por se sentir tão envolvido. E oitavo, você realmente admira e respeita outras pessoas que são boas naquilo em que é mais adequado. Seu desejo é de conviver com elas, ser como elas e imitá-las sempre que possível. Se estas condições se aplicam a alguma coisa que você faça atualmente ou que já tenha feito, poderão conduzi-lo àquilo a que estava destinado como ninguém mais neste mundo, ao desejo do seu coração. Você nasceu para se destacar. Seus talentos naturais são inatos e fáceis de desenvolver. Estão programados em seu subconsciente. Você veio ao mundo para realizá-los. Cabe a você descobrir esta área de talento natural e de aptidão para desenvolvê-la ao longo de sua vida. Muitas aptidões são complementares, dependem umas das outras. Isto significa que você precisa manter uma determinada aptidão em certo nível para poder usar suas outras aptidões em um nível mais elevado. Às vezes, você precisa aprender e desenvolver habilidades de que não gosta muito. É o preço a pagar para alcançar a excelência no campo que escolheu, faltando apenas uma aptidão. A regra é a seguinte: pode estar faltando apenas uma aptidão para que você duplique sua produtividade, seu desempenho e sua renda. Pode ser que precise elevar seu nível de aptidão em apenas uma área para se tornar capaz de utilizar todas as suas demais aptidões em um padrão mais elevado. Lembre-se de que todas as aptidões profissionais podem ser aprendidas. Elas não são determinadas geneticamente. Se precisar aprender qualquer aptidão específica para realizar e utilizar todo o seu potencial, poderá fazê-lo por meio da prática e da repetição. Evite a armadilha do baixo desempenho. É muito comum que você evite atuar em uma determinada área em que é fraco. Estará caindo, assim, na armadilha da impotência adquirida. Seu argumento será: não sou realmente bom nessa área. Ou então, não tenho inclinação ou aptidão natural para essa atividade. Trata-se, no entanto, de mera racionalização ou justificação. Se a referida aptidão for importante para você, será possível aprendê-la. A pior de todas as decisões que pode tomar é permitir que seja puxado para trás durante meses ou anos por causa de uma simples aptidão que pode ser facilmente aprendida com persistência e determinação. Não deixe que isso aconteça com você. A excelência é um caminho a ser percorrido. Há um velho ditado que diz:
Tudo que vale a pena fazer pode ser mal feito no começo. Em outras palavras, não é a prática que leva à perfeição, é a prática imperfeita que acaba levando à perfeição. Sempre que começa uma atividade nova, é provável que não a exerça muito bem. No início, se sentirá desajeitado e desconfortável, inadequado e inferior. Muitas vezes, se sentirá tolo e embaraçado. Mas este é o preço a pagar para alcançar a excelência em seu campo de atividade. Você nunca poderá deixar de pagar o preço do sucesso, e neste preço, frequentemente, está incluído o árduo trabalho para dominar uma aptidão difícil de que você precisa para chegar ao topo em seu terreno de ação. Agite sua varinha de condão. Use a técnica da varinha de condão. Imagine que pudesse agitar uma varinha de condão para se tornar absolutamente excelente em qualquer aptidão. Qual seria, se pudesse agitar uma varinha de condão e ver atendido qualquer desejo em matéria de talentos ou aptidões? Que pedido faria? Suas respostas a essas perguntas frequentemente serão um indicador das novas metas que precisa estabelecer no que diz respeito às habilidades e aptidões que deve desenvolver para ser o melhor naquilo que faz. Transforme-se em um projeto. Faça você mesmo por toda a vida. Disponha-se a investir 2 ou 3 anos para se tornar absolutamente excelente em uma área crítica. Esteja pronto a pagar qualquer preço e a fazer qualquer sacrifício para ser o melhor naquilo que faz. A fórmula do 3+1. A fórmula do 3+1 para dominar qualquer habilidade é simples e nunca falha. Primeiro, leia diariamente sobre essa área específica, ainda que apenas 15 a 30 minutos. O conhecimento é cumulativo. Quanto mais você ler e aprender, mais confiança terá em sua capacidade de efetuar esta tarefa muito bem. Segundo, ouça programas de áudio em seu carro. Hoje em dia, as pessoas passam, em média, 500 a 1000 horas por ano dirigindo. Transforme este tempo em uma oportunidade de aprendizado. Você pode se tornar uma das pessoas mais bem preparadas em seu campo de atividade simplesmente trocando a música por programas educativos em seu carro. Terceiro, frequente workshops e seminários dedicados à sua área de atuação. É muito grande o número de pessoas cuja vida mudou completamente por terem frequentado um simples seminário de 1 ou 2 dias de duração a respeito de um assunto de grande importância. Essas pessoas passaram a ter um desempenho completamente diferente na referida área. E o fator final consiste em pôr em prática, na primeira oportunidade, aquilo que aprendeu. Sempre que ouvir uma boa ideia, ponha em prática. A pessoa que ouve uma boa ideia e a põe em prática é mais valiosa que uma pessoa que os ouve sem ideias mas não aplica nenhuma. A prática faz a perfeição. Quanto mais praticar aquilo que está aprendendo, mais rapidamente se tornará competente e habilitado na referida área. Quanto mais praticar, mais confiante se sentirá e mais rapidamente superará seus sentimentos de inadequação nesta área e poderá dominá-la. Uma vez que tenha adicionado esta aptidão à sua caixa de ferramentas mentais, você terá a posse dela pelo resto de sua carreira. Tome ainda hoje, agora mesmo, a decisão de se juntar aos 10% de profissionais mais qualificados de sua área. Defina quem são eles, quanto ganham e o que fazem de maneira diferente de você. Defina o conhecimento e as aptidões específicos que desenvolveram e decida-se a desenvolvê-los também. Lembre-se de que, em termos racionais, você também é capaz de fazer qualquer coisa que qualquer outra pessoa tenha feito. Ninguém é melhor ou mais inteligente que você. O simples fato de que as pessoas de maior desempenho em seu campo de ação, em algum momento, nem estavam atuando nesse campo, prova que o que quer que elas tenham conseguido você também será capaz de conseguir, se fixá-lo como meta e trabalhar nesse sentido com empenho e persistência suficientes. Não existem limites. Torne-se um expert em seu campo de atuação. 1. Tome, ainda hoje, a decisão de se juntar aos 10% de profissionais de melhor desempenho em seu campo de ação. Assuma, pelo resto da vida, um compromisso com a excelência. 2. Identifique as principais áreas de resultados em seu trabalho. Aquelas coisas que absoluta e definitivamente você tem de fazer bem para alcançar o sucesso em seu campo de atuação. 3. Identifique sua área mais fraca e dê início a um projeto. Faça você mesmo para alcançar a excelência nesta área.
4. Determine o conhecimento adicional que precisará adquirir para chegar ao topo de seu campo de atuação e trace um plano com esta finalidade. 5. Dedique-se a aprender durante toda a sua vida. Leia, ouça programas educativos, frequente cursos e seminários e ponha em prática o mais rapidamente possível aquilo que aprender.